É muito interessante a frase que diz que quem começa acreditando que todas as pessoas são boas, termina se sentindo que todas as pessoas são más. Se você acredita que todas as pessoas são um monstro, você está errado. E se você acredita que todas as pessoas são boas, que você dá confiança para todas as pessoas, da abertura, permite conhecer o teu íntimo, o teu pessoal, o teu individual, você vai acabar se decepcionando. É claro que tem uma teoria, e pode ser verdadeira, certamente o é, que todo ser humano tem a luz e tem a sombra. É claro que isso parece condizer sim com a realidade e que todo ser humano tem escolhas, mas é verdade também que muitas pessoas têm muito mais sombra do que luz. E aqui não estamos falando de algo subjetivo, estamos falando de algo prático. Pessoas que aplicam a violência, a desonestidade, o desrespeito, falta de integridade, falta de dignidade com a pessoa humana, trapaceia. Então tem muitas pessoas que elas superabundam nelas o defeito, o vício. Então essas pessoas claramente elas têm mais sombra do que luz. E tem pessoas que têm mais luz do que sombra. Nós não vamos dizer que essa pessoa não tem defeito, essa pessoa só tem qualidade, só tem virtude, porque não é assim. Todas as pessoas têm os seus defeitos, têm as suas qualidades e as suas virtudes, né? Porém, também tem pessoas que abundam nelas muito mais a virtude, muito mais a força de caráter, a honestidade, a dignidade, o tratamento com o próximo, honesto, respeitoso, a forma de fazer negócio, a forma de se portar. Sim, tem pessoas que é muito maior a parte positiva do que a negativa. Mas veja bem, essas pessoas é muito fácil de lidar, elas estão, digamos assim, do lado do bem, elas dificilmente você vai ter algum prejuízo, algum problema, porque ainda que você vacile, da parte delas vai ter o zelo, né? Porém, não andamos por aí distraído, pensando que todas as pessoas são boas e pensando que todas as pessoas são nossas amigas. Não podemos andar assim. Primeiro que quando você chega num ambiente, qualquer que seja o ambiente, inexplicavelmente, parte das pessoas vão gostar de você antes de você falar algo, antes de você fazer o bem ou o mal, e parte das pessoas não vão gostar de você. Parte das pessoas você vai gostar, aquele primeiro contato, algo em você vai sentir que você gostou daquelas pessoas, e parte das pessoas você não vai gostar. E isso é super normal. Os seres humanos, podemos dizer que eles se dividem em tribos, né? Existe a tribo de um determinado gênero musical, existe a tribo de determinado esporte, e até aí não tem problema nenhum. Mas o ser humano, né, ele tem a sua natureza, essa natureza carnal, terrível. Podemos dizer que ele tem uma segunda natureza, que é a natureza que é conseguida treinando, buscando, se esforçando para conseguir as virtudes. Então ele domina a primeira natureza através do zelo, através do esforço. A primeira, aquela mais perigosa, mais impetuosa, ela é dominada. Então esse ser humano já tem essa segunda natureza, que é uma natureza de grandes virtudes, né? E podemos dizer ainda que outra natureza espiritual, que entra, para mim que sou cristão, entra justamente nisso, a natureza espiritual, que recebeu o Espírito de Deus, e aí você tem um espírito bom, puro, sincero, honesto, bondoso em você, que vai agir sobre as outras duas naturezas, né? Mas ainda para esse espírito, a primeira natureza é a mais perigosa, é a mais impetuosa. Então, tendo ciência disso, nós temos que saber que tem pessoas
que elas estão na primeira natureza. Elas não se esforçaram, elas estão naquele estado natural, que é o estado que nos parece mesmo um animal. Um animal que briga, que rosna, e que não tem bons modos, que não tem respeito. Então existem pessoas assim. Um animal que fere o outro com facilidade, sem pensar duas vezes, até tira a vida. E tem pessoas assim, que planejam mal, que planejam atacar, que planejam emboscar, e tem pessoas assim. E dentre muitas dessas pessoas que não gostam de você, algumas são assim. Queira você ou não, na sua rua, no teu setor, na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu clube, na tua igreja que você frequenta, queira você ou não, tem pessoas que elas são sim, talvez você queira chamar de outro nome, mas eu vou denominar assim, elas são inimigas tuas. Talvez você esteja 100% de bom coração, mas elas não estão. E você tem que ter ciência disso, para você observar quem que pode se aproximar de você. E uma grande dica aqui é não ter pressa para construir amizades, é deixar as coisas fluírem normalmente. Ainda que com certo investimento, investir um tempinho nas pessoas, mas tome cuidado com amizades, coisas que vão muito rápido. E tome cuidado também para as bandeiras vermelhas, que às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa que você acha que é boa, do nada, às vezes você vai percebê-la maltratando as pessoas sem nenhuma razão aparente e justa. E aquilo toca em você de alguma forma. E aí às vezes você passa por cima daquela sua intuição de que, olha, alguma coisa não casou, alguma coisa está errada aí. Mas você passa por cima, não, mas é uma pessoa. Olha, nos momentos bons, todas as pessoas são boas. Antes de você pisar no calo de alguém, todas as pessoas são boas. Mas quando você segue aquele princípio que diz que seja prudente como a serpente e simples como a pomba. O que é isso? Prudente como a serpente, que se arma ali, que se defende também. E simples como a pomba é que consegue. Existem várias formas de interpretar isso, mas vamos dizer nesse contexto aqui, vamos supor uma pomba voando. Ela consegue ver a natureza, ela consegue descer em um determinado local para comer algo, mesmo sabendo que tem serpentes lá. Então, ela vive a vida, porque se a pomba tivesse a prudência da serpente, sabendo que tem serpentes no chão, animais, gatos, ela não desceria para comer no chão. O que aconteceria? Ela morreria de fome, ela não viveria a vida. Então, não precisamos estar num ou no outro extremo, mas precisamos ter o equilíbrio, e que, aliás, equilíbrio sem exagero, sem extremismos, e muitas coisas na vida é necessário ter ponderação. Então, é importante saber que você não abre o coração assim de qualquer forma para as pessoas. Tem pessoas mas nesse sentido aí, nesse contexto. Você vai estar entendendo o que eu estou falando, mas nesse contexto aí de ser pessoas dominadas mesmo pela natureza ou por algum espírito mal, algo assim. E não estou falando de algum demônio, algo assim, não. Estou falando dela mesmo, a natureza dela é daquela personalidade dela, é daquela maneira de fazer mal, de não se importar, de não ter empatia, de querer disputar e ganhar vantagem em tudo, de qualquer maneira. Então tem pessoas assim. Se você abrir o coração de qualquer maneira e rapidamente para as pessoas, ainda que te pareçam boas, porque muitas pessoas assim, elas vestem uma capa de bondade, né? Então te enganam muito, vão te machucar, vão te aplicar golpes, vão te aplicar fraudes, vão roubar de você, vão te tirar tudo se você permitir, vão tirar o teu sorriso do rosto. Então assim, elas podem trazer grandes males para você, destruir o teu psicológico e coisas que às vezes você vai demorar anos e anos para se recuperar. E tem pessoas que nem se recuperam materialmente ou mesmo emocionalmente. Então, antes que isso tudo aconteça,
E ainda tem assim adultos que são dessa maneira, que se abrem para todos, que naquela simplicidade ao extremo, zero prudência. Mas na maioria das vezes jovens, né? São amigos, é meu amigo, é gente boa, e o pai está tentando avisar, mas já aconteceu isso com o pai também. Talvez o pai foi mais prudente ou menos, não sei, mas já passou, pode dar conselho, mas o jovem quer viver, não quer obedecer, vai quebrar a cara e muitas vezes até perdem a vida. Então, tem muitas coisas que se nós ouvirmos a voz da sabedoria e da experiência, nós deixamos de perder na nossa vida 5, 10, 15 anos. Então esse é o conselho. Seja simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Porque tem pessoas más e tem pessoas que são inimigas tuas sim. Elas consideram você como inimiga delas. Ela quer o seu lugar, quer tomar o que você tem, quer te destruir e quer te ver mal. E se você permitir, elas vão fazer isso com você. Mas se você tiver também prudência, você vai se prevenir e saber enxergar quando isso estiver acontecendo. Valeu?